Romanos capítulo 15, verso 22, o tema da minha mensagem hoje é os planos de Paulo e a cooperação das igrejas. Versículo 25, você pode acompanhar comigo, por favor? Romanos 15, 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem. E mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Até aí tá bom, olha para cá. Eu vou explicando o restante aqui, a gente vai lendo. Nos versículos 22 até o 25, Paulo ele vai explicar como que ele fazia a sua política de evangelismo. Na última quarta-feira, eu coloquei aqui as 3 viagens missionárias de Paulo, mas sua viagem a Roma, e os historiadores vão dizer que ele caminhou literalmente, seja de jumento, de camelo, a pé, de barco, de 15 a 20 mil quilômetros levando o evangelho. Gastou toda a sua vida, boa parte dela fazendo isso. E Paulo, aonde ele podia ir, ele foi. O lugar que estava ao alcance dele como ser humano, com os meios de transporte de sua época, ele conseguiu ir. Então ele diz assim, olha, eu não fui visitar vocês, romanos, até agora, porque eu não pude. Ele não pôde por conta do quê? Por conta do trabalho. Você imagina, 20 mil quilômetros você de navio, lembrando que não era navio a vapor naquela época, a vela. E então, por conta deste trabalho, ele diz, olha, apenas por isso que eu não fui ver vocês até agora. Visto que o meu trabalho na região onde eu podia ir, eu fui em todos os lugares, agora sim tenho tempo para ir ver vocês, e este é um desejo do meu coração. Tanto é que Paulo, ele não abriu a igreja de Roma, não foi ele quem fundou a igreja de Roma, mas ele tinha muita vontade de ir. E ele, aqui no capítulo 15, versículo 30 em diante, do 22 em diante, ele vai falar dos planos dele. Qual que era o plano de Paulo? Olha, eu vou para a Espanha, e de caminho eu passo aí e vou ter um período com vocês, vou ouvir vocês, quero conversar com vocês, quero estar junto com os irmãos. Perceba o que é o cristianismo de Paulo, é estar junto com gente, é ter comunhão com gente. É por isso que o pequeno grupo é uma bênção, é por isso que os cultos são uma bênção, que as comunhões são uma bênção. Eu fico imaginando Paulo conversando lá com a dona Maria de coquinha na cabeça. E aí, minha filha, como tem sido a sua vida com Cristo? E toda aquela paciência de Paulo para ouvir Deus agindo na vida dos irmãos. E então Paulo, agora ele vai falar como foi o final da sua viagem aqui no capítulo 15, os planos dele. Eu quero passar 2 princípios aqui essa noite. Põe primeiro, por favor, ali, Vinícius. O primeiro é a cooperação mútua do povo de Deus. Cooperação mútua, ou seja, o povo de Deus, ele deve ajudar e deve receber. Isso todos, não apenas alguns. É isso que nós veremos Paulo dizendo. O destino final de Paulo não era a igreja de Roma. Ele disse, olha, eu quero ir à Espanha, mas de passagem eu vou parar aí onde vocês estão. Este, pelo menos, era o desejo dele. E então, no versículo 25, ele diz, olha, eu estou de partida para Jerusalém, mas depois que eu for para a Espanha, eu passarei aí. Paulo, ele sabia que a sua função primordial estava na pregação do evangelho, de levar a palavra de Deus. Por isso que ele viajou tanto e andou tanto. Este era o seu objetivo. Todavia, Paulo também sabia que deixar de auxiliar os crentes em suas necessidades básicas era pregar algo e não viver aquilo que se prega. Então, Paulo, ele sabia da importância do alimento, do pão do céu, mas nas igrejas ele também sabia que havia importância de ajudar aquelas pessoas que talvez estavam em dificuldades com coisas de comer, com alimentos e várias outras coisas. Então Paulo diz, olha, é importante a pregação do evangelho e eu sei que para isso eu fui chamado, mas eu também preciso auxiliar os necessitados naquilo que eles precisam, os irmãos em Cristo. E aqui ele vai falar especificamente da igreja de Jerusalém, que estava passando por um problema terrível. Lembra Jesus que disse que nem só de pão viverá o homem? Nem só de pão, mas o pão também é necessário. Não vivemos da fé, não vivemos de amor. Sabemos que se formos apenas materialistas, pensarmos aqui neste mundo, como o próprio Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo está apenas aqui neste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens.
Mas do mesmo jeito que nós precisamos do pão do céu, que é o primordial, precisamos também aqui do pão da terra, do pão necessário para alimentarmos. No Sermão da Montanha, Jesus ele alimenta a alma do povo, mediante a pregação do Evangelho, mas ele também multiplica pães e peixes. Porque ele sabia, olha, não adianta eu pregar o Evangelho e deixar esse povo aí morto de fome, sem ter o que comer. Preciso alimentar os dois. Paulo, então, o que ele faz? Ele recolhe ofertas da igreja da Macedônia e da Caia para levar para os irmãos pobres de Jerusalém. Essas duas igrejas eram igrejas do sul da Grécia, formada por gentios, só que elas se voluntariam para quê? Para ajudar os irmãos necessitados de Jerusalém. E não há uma explicação plausível do porquê a igreja de Jerusalém estava passando necessidade, a não ser no livro de Atos, capítulo 11. Põe ele, por favor. Em Atos, capítulo 11, o profeta Ágabo tinha profetizado que teria uma grande fome. O que alguns teólogos concordam é que é este período aqui que Paulo está falando. Vai dizer assim: naqueles dias, disseram alguns profetas de Jerusalém, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Verso 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Olha que interessante, estava tendo fome na Judéia, e os irmãos de Jerusalém ajudam aquele povo. Todavia, agora, os irmãos de Jerusalém estavam necessitados. E as igrejas da Caia e da Macedônia veem a necessidade daquele povo e dizem: opa, calma aí, agora é a nossa hora de ajudar. Você consegue perceber a importância da igreja se ajudar de forma mútua? De quando pudermos, ajudarmos aquele que precisa, porque não sabemos o dia de amanhã. Queira Deus que não, mas amanhã pode ser nós. Essas igrejas, então, elas levantam uma oferta e Paulo, ele diz: olha, eu levarei essa oferta aí até vocês. É interessante que os gentios aqui, essas igrejas da Macedônia e da Caia, era uma igreja formada por gentios, pessoas que não eram judeus, que não eram povo de Deus e que se converteram ao cristianismo. E então, esses gentios, eles, por agora fazerem parte do pacto, da aliança com Deus e terem direito às bênçãos espirituais que era apenas do povo judeu, porque, lembra? Deus tinha vindo para os judeus, mas então ele abre essa porta aos gentios. E por conta da bênção dele ter caído sobre os gentios também, Paulo diz: olha, agora por conta das bênçãos espirituais da igreja de Deus ter recaído sobre vocês, vocês também têm o dever de ajudar os outros irmãos naquilo que é material. Vocês foram abençoados espiritualmente? Sim. Ajudem os outros materialmente também. Você sabe que a vida funciona dessa forma. O Senhor nos abençoa com a vida, com a saúde, com a porta de trabalho, com o emprego. E às vezes nós relutamos em ajudar algum irmão que sabemos que está passando algum tipo de necessidade. Só que, a esse exemplo de Atos 11, que nós vemos aqui em Romanos, é que a igreja de Cristo, de fato, ela sentia a dor do outro. Ela se preocupava também com o outro. Ela não pensava apenas em si. Olha, essa minha igreja está bem, o resto que se exploda. Não. Mas você vê um ajudando o outro o tempo todo. E não é diferente, meu irmão, nas nossas igrejas. Não é. Pode ter certeza. O Anderson que está aqui, os nossos pastores de Guará e de Lorena, todos sabemos aquilo que nós podemos ajudar um ao outro, assim nós fazemos. Olha, para você ter uma ideia. Essas cadeiras aí que vocês estão sentados. Ajudaram a gente. Outra igreja nos ajudou. Caixa de som nos ajudaram. Porque na época nós estávamos precisando e não tínhamos. Então uma igreja que tinha mais condição acabou nos ajudando. Quadro de dízimo. Ganhamos. E o que tínhamos, cedemos para outra igreja também. Porque isso é ser a igreja do Senhor. É você, quando você tem para você e o outro não tem, você também aprender a se preocupar com o próximo. Além disso, a nossa igreja de Guaratinguetá, quando eu vim para cá, ela durante um ano, ela me ajudou com 2/3 do meu salário. Era a igreja que pagava, porque a nossa igreja não tinha condição ainda. Então, durante um ano inteiro, elas
a igreja de Guaratinguetá ficou, de Guará e Lorena também, né, as duas juntas, ficaram me sustentando durante esse período. Aí, vocês olham aqui para o livro de Romanos, e Paulo diz assim, olha, mas vocês aí da igreja de Roma, vocês têm a oportunidade não apenas de ajudar outras igrejas, mas eu vou dar para você um outro privilégio, a vocês que estão aqui em Roma. Eu vou dar a vocês o privilégio de ajudarem a mim, o apóstolo Paulo. De que forma? Me encaminhando até a Espanha. É isso que ele vai dizer no verso 24. Olha, eu passarei aí, e assim que eu passar, através da ajuda de vocês, eu serei encaminhado para a Espanha. Para quê? Para continuar pregando o evangelho. E aqui é claro, né, serei encaminhado por vocês significa muito mais do que, olha, Paulo, nós vamos fazer uma oração para que você vá lá para a Espanha e dê tudo certo. Não era apenas isso. Esse encaminhar aqui implicava dar suprimento financeiro a Paulo e condições para que ele pudesse sair dali e pregar o evangelho em outro lugar. Ora, para que eu pudesse vir para cá pregar o evangelho, alguém ajudou. É assim que funciona a igreja do Senhor. No dicionário grego, essa palavra aqui, ajudar, significa literalmente ajudar alguém em alguma jornada, seja com alimento, com dinheiro, com providência, com companhia e com meio de transporte. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, vocês de Roma, vocês terão o privilégio de ajudar o evangelho a se propagar. De que forma? Vocês precisam ir? Não. Sustentem a mim, eu vou e levo o evangelho a eles. Não é assim que funciona nossas programações na rádio? Pessoas que ajudam. Através de pessoas que ajudam, pessoas vêm para a igreja. Hoje tem bastante irmãos aqui. Quem aqui, antes de ir para a igreja, ouviu as nossas pregações, minha, do pastor Valmir, do pastor Rodrigo na rádio? Levanta a mão, só para saber. Olha aí, tantas pessoas aqui. A nossa igreja aqui de Pinda, a maioria, quase todo mundo pela rádio. Então, Paulo, ele fala do dever moral dos gentios para com os pobres de Jerusalém. Mas ele vai além. Ele fala também do sustento que as ovelhas devem prover para o seu pastor. Eu creio que não tem problema falar sobre isso aqui hoje. Talvez o pastor dia que eu venho, o senhor fala disso. Só estou seguindo o contexto aqui de Romanos. Porque muitos têm medo de falar a respeito da obrigação da igreja para com o pastor, porque eles pensam, olha, isso aqui é advogar em causa própria. Olha, mas vocês lá em Moreira tem o Anderson, que se Deus quiser esse ano vai ser consagrado pastor já. Esse ano, né, Anderson? A gente espera, né? No outro, tem que ter fé, irmão, esse ano ainda. Mas às vezes muitos têm medo de falar a respeito disso, porque pensam, olha, isso aqui é advogar em causa própria. Mas há coisas que precisam ser faladas, e são bíblicas. Que tem um monte de pastor aproveitador por aí? Tem, infelizmente. Agora, por conta disso, nós vamos deixar de falar aquilo que é correto? Ou como a igreja deve sustentar e tratar o seu pastor? Claro que não. É a mesma coisa. O mundo perverteu a vida íntima do casal. O que importa é a bagunça. Daí o que nós fazemos na igreja? Não falamos a respeito desse assunto? Isso é um absurdo. Paulo, ele vai além. Ele diz que ele tem o direito de ser sustentado. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, 12, Paulo vai dizer assim, lembrando, Paulo está falando aqui, tecendo comentários sobre aquilo que ele tem direito, como pregador do evangelho, como pastor daqueles irmãos. Ele diz assim, se nós quem pregamos? Os apóstolos, os pastores, presbíteros, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? O que Paulo está comparando aqui são coisas eternas com coisas temporárias. Ele está dizendo, olha, o que Deus, através de mim, deu para vocês, é algo atemporal. É algo que transcende. É algo sobrenatural. É a salvação da sua vida. É a pregação do evangelho. E se nós que fazemos isso, pregamos o evangelho, para que vidas se convertam, para que casamentos sejam restaurados, para que pessoas sejam libertas. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Paulo, ele dá um outro exemplo. Na sua carta a Filemon, ele está falando a respeito de um escravo fujão, chamado Onésimo, e ele escreve uma carta a Filemon, que era o dono do escravo. O escravo tinha fugido. E Paulo escreve uma carta a ele seguinte, olha, eu sei que fulano fugiu, né? Ele não era útil para você,
Mas ele converteu agora. Você não tem noção o tanto que é útil para mim esse rapaz. Me ajuda em tudo. Então, eu poderia mandar, mas eu vou pedir algo para você. Olha o termo que Paulo usa. Eu poderia mandar, mas eu vou pedir. Quando ele voltar, receba-o não como escravo, mas receba-o de fato como irmão em Cristo, porque assim ele é agora. Ele era escravo, se converteu agora, ele é irmão em Cristo. E se ele deu algum prejuízo para você, coloque na minha conta. Eu, Paulo, o pagarei. E ele termina dizendo assim, se bem que você me deve a sua própria vida. Ou seja, diz, eu vou pagar, mas se eu quisesse, eu não precisaria. Não precisaria. Por quê? Olha, porque provavelmente através da pregação de Paulo, Filemão se converteu. E Paulo está dizendo, vamos colocar juízo de valores, comparando a sua vida com o prejuízo que esse escravo deu para você, este tempo que ele ficou fugido. Não há como comparar. Há uns dias atrás, eu precisei ir ao médico. E eu pensei que era um negocinho simples, mas deu uma evoluída lá. Nada que vou morrer não, pode ficar em paz. Espero que não. E eu fui já pensando, né? Não deve passar desse valor aqui. Aí tá bom. Só que o médico era conhecido. Ouve as nossas pregações há muito tempo. E eu fui nele porque eu sei que é bom. Apenas por isso. Porque se eu fosse esperar o SUS, daí eu morria. Sistema único de sofrimento. Aí eu fui. Cheguei lá, me atendeu. Olha, pastor, isso aqui evoluiu para tal coisa. Vai ter que fazer. Eu falei, sério? Porque eu já sabia que era caro, né? Aí tá bom. Faz aí. Na hora que terminou, eu falei, irmão, qual o valor? Eu fui pagar, literalmente. Levei dinheiro para isso. Sabia que ia ficar caro, mas estava com dinheiro para pagar. Ele disse assim, pastor, não precisa pagar. O Senhor vai me pagar. Eu falei, irmão, é caro o que você fez. Cobre. Se quiser fazer um desconto, tudo bem. Mas você precisa cobrar. Ele insistiu. Pastor, eu não vou cobrar. Não precisa. E no retorno, o senhor pode vir aqui de novo também, não vou cobrar nada. Eu aceitei. Claro. 800 pau. Eu aceitei. Mas por quê? Porque ele fez o correto. Ele fez o correto. Isso aí é oferecer algo para outro, algo material, que alguém plantou algo espiritual lá atrás. A conversão do filho dele, graças ao Senhor, mas foi ouvindo as nossas pregações. Nada mais justo. O pastor, ele não pode usar desse subterfúgio aí, desse artifício, para quê? Para não querer pagar nada. Isso aí é da carteirada. Não, isso é errado. Isso é absurdo. Mas quando os irmãos resolvem fazer de coração, ele deve aceitar. E pode ter certeza, o Senhor vai abençoar essas pessoas que fazem isso sim. Porque é o que a Escritura diz. Olha, não tem como comparar aquilo que é espiritual com aquilo que é material. Eu sou grato a Deus de todo o coração pela vida dos meus pastores. Porque eu aprendi a ser pai ouvindo a pregação deles. Eu aprendi a cuidar dos meus filhos ouvindo o Senhor através da vida deles. Eu aprendi a pastorear uma igreja através de pregações deles. Eu fui salvo através de pregação deles. Então, naquilo que está ao meu alcance, o que eu posso fazer para ajudar, para tratar bem, não é questão de ser puxa-saco, é questão de honra mesmo. Sou grato a Deus por tudo aquilo que fizeram. E vai lá em casa, eu quero jantar aí, mas eu faço questão. E vem e fala o que você quer comer ainda. Pastor Valmir é mais fácil, né? Faz café, resolve o problema. Simples. Pastor Rodrigo já é um pouquinho mais enjoado. Fala para ele não, hein, gente? Vou cortar esse pedacinho aqui depois. Mas eu faço o que está ao meu alcance, porque isso é bênção. É bênção. Agora, se nós semeamos coisas espirituais, coisas que são incalculáveis em termos de valor financeiro, humano, será muito você fazer uma lasanha enquanto seu pastor falar, gente? Não é. É claro, dentro daquilo que a gente pode.
Pelo amor de Deus, daqui a pouco os irmãos da igreja que pensam que eu estou reclamando, né? Não é reclamar não, irmãos, pelo amor de Deus. Na verdade, eu sou tão grato a Deus aqui pelos irmãos da nossa igreja que, puxa, eu fico alegre do fundo do coração mesmo, mas me tratam tão bem, minha esposa, meus filhos, e não tem que falar, porque via de regra o pastor é sempre lembrado na hora dos problemas, né? Pastor, estou separando, vou matar o marido, a esposa, daí lembra da gente. É claro que a gente vai estar lá nesses momentos também, mas via de regra, fala pelos irmãos da nossa igreja, mas tudo que faz chama a gente, e se não chama eu vou sem chamar, eu descubro, eu vou. Uma vez eu ouvi o irmão dizer que ia fazer um churrasco lá e não me avisou, eu fui para conferir, claro que fui. Cheguei como se nada tivesse acontecido. Ô irmão, nossa, esse cheiro era da sua casa. Que coisa, hein? Ô pastor, entra aí, velho. Claro que eu vou entrar. Claro. Não precisa nem insistir. Depois eu falei para ele, irmão, fiquei magoado. Nunca mais faça isso. E se eu ficar sabendo que você fez, escondido de novo, eu vou outra vez. Vai ser pior para você. Convida, né? Não é melhor? Convida de uma vez. Como eu disse, pastor nenhum deve abusar desse direito. Mas as ovelhas também não devem deixar este privilégio escapar. Porque convenhamos, eu lembro, uma irmã me dizia que ela estava me defendendo a respeito de um rapaz que está falando mal de mim, novidade, né? E ela estava me defendendo e ela disse, claro que eu vou defender o meu pastor. No dia que meu casamento estava quase acabando, era ele quem estava lá. Nos dias de angústia da minha vida, era ele que estava. No dia que meus filhos nasceram, ele estava presente. No dia em que parentes morreram, ele estava presente. Ora, se nós participamos das coisas que são penosas, não podemos participar de festa também? Não podemos ser honrados, segundo aquilo que a Bíblia diz que tem de ser feito? Paulo, a sua oferta dos gentios aqui, ele diz que, olha, essa oferta dele de fato prova que o evangelho está tendo efeito na vida deles. Paulo, ele compara o bolso com o coração. É mais ou menos o que acontece no caso de Zaqueu. Porque você pode pensar assim, pastor, mas calma aí, a generosidade tem a ver com obra do Espírito Santo? Totalmente. Totalmente. Porque via de regra, você pode ver, Deus, ele primeiro toca o coração para depois tocar o bolso, né? E eu pelo menos assim, o coração converteu primeiro, o bolso rebelde demorou. Demorou um pouquinho. Mas olha o exemplo de Zaqueu. O Senhor prega a ele se arrepende, e ele diz assim, darei metade dos meus bens aos pobres, preste atenção na ordem, darei metade dos bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Você percebeu que primeiro ele deu metade, ficou só com metade que ele tinha, para depois disso dizer, olha, se eu tenho defraudado alguém, e se ele seguir a linha dos políticos corruptos da época nossa aqui, gente do céu, devia para muitas pessoas. Ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque a generosidade, de fato, ela mostra que o nosso coração não está preso ao dinheiro, mas está preso em primeiro lugar ao Senhor. E segundo, bem rapidinho para encerrar, põe ele, por favor. O segundo princípio, a oração em favor de Paulo e da vontade de Deus. Versículo 30 vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O apóstolo Paulo pedindo, orem por mim. É obrigação, função do pastor orar pela igreja? Claro, mas a igreja necessita orar pelo seu líder espiritual também. Que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Olha o que Paulo está dizendo, olha, eu estou indo para um lugar meio difícil, então eu peço à igreja que, agora que vocês já me enviaram financeiramente, que vocês orem pela minha vida, para que o Senhor me livre desses rebeldes. E você sabe, ali não era só ameaça de Facebook não, meu irmão. Ameaça de Facebook a gente sofre, está até calejado, né? Esses dias ameaçaram de invadir a igreja, acredita? Vou invadir sua igreja, seu pastor herege, demônio. Falei, vem, pode ir.
Sargento Tiago está armado. Não falei isso, né? Falei, pode vir, não tem problema não. O artigo 17 da Constituição tá para isso, né? Embaraçar o culto religioso. É crime? Pode vir. Está até xerocado, impresso na pastinha ali. Eu deixei até no esquema já. Você vem em mim que eu estou facinho. Mas não era apenas ameaças online. As pessoas de fato tentaram matar Paulo. Literalmente. Paulo diz quando luteis juntamente comigo. É claro, a luta em relação ao inimigo, principados e potestades, que sabemos que somos seres espirituais e o mundo espiritual acaba influenciando, mas não apenas em relação ao inimigo, mas talvez a luta que Paulo diz, olha, é lutar contra a gente mesmo. Orem e lutem, porque, convenhamos, tem dia, meu irmão, que orar é uma luta. Eu não sei se só eu que sou assim, vocês são muito espiritual, né? Gente, eu tenho dia que, pelo amor de Deus, eu olho lá, nossa, mas nem 20 minutos que eu estou orando, já falei tudo, gente. E não tem ânimo, com problema. Esse dia meu filho estava reclamando, ai pai, cansado, sono. Porque, tadinho, eu coloquei ele para orar, e orou, ajoelhou, colocou o cobertor, irmão. O que você acha que aconteceu? Falei, gente, demorando, menino, para orar, né? Eu e o Mazé já tomamos café. Falei, rapaz, menino está espiritual, gente. E que é isso? Deve estar abrindo o céu lá, né? Cheguei, não, estava dormindo, só isso. Tem dia que é difícil, tem dia que é custoso. Por isso que a gente tem que lutar, na verdade, é contra nós mesmos. Para quê? Para alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque essa é a dificuldade do ser humano. É fazer aquela oração simples, mas que acaba com o nosso ego. Qual oração? Senhor, que seja feito a tua vontade e não a minha. O dia que você precisar verdadeiramente fazer esta oração, você vai ver que você treme. Lembra quando Jesus Cristo no Getsemane, ele suou gota de sangue? Aquilo não é um milagre. Aquilo é um efeito que pode acontecer de qualquer um, devido a pressões psicológicas, se chama, se eu não me engano, hematidrose, esse fenômeno, devido a um grau de tensão muito grande. Jesus Cristo, ele veio como ser humano, então ali ele estava completamente angustiado. Isso pode acontecer conosco. Mas você lembra qual foi a oração que ele fez? Pai, se possível, passa. Contudo, que seja feito aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. É por isso a importância de aprendermos a orar de todo o coração, como o Senhor nos ensina. Orem, sim. Paulo diz, olha, ore para que eu seja livre dos descrentes, porque o lugar que ele estava indo tinha muitas pessoas que queriam matá-lo. Hoje nós temos que orar, né, para que Deus nos livre dos descrentes e dos crentes. Porque os crentes hoje em dia talvez dê mais problema ainda. E além do mais, Paulo sabia, essas pessoas querem o meu fracasso. Porque não é apenas o meu fracasso, porque eles estão impedindo o evangelho de Deus de ser propagado. Por isso que eles vão tentar acabar comigo. No verso 31, ele vai dizer, olha, orem para que o meu serviço seja aceito por eles. Porque, convenhamos, Jerusalém era a nata. Daí está duas igrejas gentias, que não tinha judeu, que converteu todo mundo do mundo, ajudando a igreja lá, a sede de Jerusalém. Eles poderiam talvez ficar com um pouco de orgulho. O quê? A gente receber a oferta desse povo? Acho melhor não, hein? Se fosse de outras pessoas até aqui, mas deles, para você ver que o objetivo de Paulo aqui de fato é a união da igreja. Por isso que ele ora, para que a igreja seja unida. E para encerrar, no verso 32, ele vai dizer, olha, ao visitar-vos pela vontade de Deus. Ele sempre ora relacionado com a vontade de Deus. Porque este é o propósito da oração. Qual o propósito? Não é de maneira alguma mudar a vontade de Deus, mas que Deus nos dê um coração que se submeta àquilo que é a vontade dele. Porque essa é a nossa dificuldade. É se submeter àquilo que Deus ordena. Toda oração que nós fizermos deve ter este tema, por mais que seja, a oração pode ser variada, mas o tema tem que ser sempre o mesmo, né? Senhor, todavia, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas é claro, tem coisas que você não precisa orar para saber a vontade do Senhor. É o que alguns teólogos separam sobre a vontade universal e a vontade específica. Como assim? A vontade universal de Deus é aquela que é a mesma para todos. Aonde nós encontramos, pastor? Nos 10 mandamentos. No Novo Testamento, nos profetas, nos Salmos. Olha, você encontra.
Quando você lê não mate, não é para um grupo específico de pessoas, é para todos. Não adultere, não roube. Agora, há algumas coisas que são específicas, como por exemplo, devo casar ou não? Você não deve primeiro orar para saber com quem você deve casar, mas primeiro para saber se deve casar. Porque não foram todos que foram chamados para casar. Alguns Deus livrou. Brincadeira. Alguns não foram chamados para casar. É o que diz a Escritura. Agora, se você tem convicção que você foi chamado para casar, não tem algo específico na Bíblia mostrando o nome da sua esposa ou do seu marido. Não, você aí vai precisar orar a Deus e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. E na maioria das vezes a vontade de Deus não vai ser a sua. Eu lembro até hoje, tinha um irmão lá em Guará e ficou um tempão na igreja, novo, trabalhando, juntando dinheiro. E chegou uma hora que ele falou: pastor, está na hora de casar, aleluia. Eu falei: é nóis, vou ajudar. E, nossa, ele só tinha olhos para uma menina lá, gente. Impressionante, só falava dela. Cada 10 palavras, falava 11, era o nome da dita cuja. Irmão, ora, a outra ali, talvez não tenha tanta beleza igual aquela ali, né? Mas as duas eram bonitas. Eu, ora, pastor, mas olha ali, olha, Senhor, que faça a tua vontade, mas que seja aquela ali, Senhor. Quase que ora assim, sabe? A tua vontade, Senhor, ó, só tem essa. E a gente falando: irmão, cuidado. O moço está chegando na igreja agora, não sabe das coisas, né? Fez dito e feito. Ele fala: eu acho que é a outra que tem que casar. Puxa vida. Quase triste, né? Eu não queria essa, gente. Foi questão de 15 dias. Não é que a menina saiu da igreja, deu uma desviada, mas empinou a carroça, mas feio mesmo. Imagina, gente, tivesse casado com uma pessoa dessa. E hoje eu vejo casado, um monte de filho. Isso é bênção de Deus. Então, há coisas que eu e você precisamos orar e que Deus de fato possa nos dar a graça de aprendermos a sermos cooperadores, a não sermos mão de vaca, generosos como aqui a igreja era. E não só apenas aprender a ser generoso, mas também que o Senhor nos dê a graça, principalmente, de sermos submissos à sua vontade, porque a vontade do Senhor, como diz Paulo em Romanos, é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja boa aos seus olhos, momentaneamente, ainda que não seja agradável ao seu paladar, ou aquilo que o seu olho contempla, mas pode ter certeza, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos?